Muito bem. Vamos seguindo, então. Já temos a nossa mediadora, Nathalie Chetman. Agora os nossos convidados, Alonso Millán Cepeda, diretor-geral da Televisão Metropolitana S.A. do México. Maíra Bittencourt, superintendente de comunicação da Universidade Federal de Sergipe. Bem-vinda. E chamo também Sérgio Marcos, da Vimatus, administrador executivo da Televisão de Moçambique, TVM. Bem-vindo. Estamos aqui no encerramento de uma mesa, reinício dos trabalhos, fotos. ¿Podemos? Nathalie. Muy bien. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente y bienvenidas y a todos los expositores. Muchas gracias nuevamente al equipo organizador por toda su atención y cuidado, además de la planificación excelente de este evento. Bueno, vamos a dar comienzo a este panel que toca uno de los temas más sensibles quizás o más intensos de la discusión sobre medios públicos, que tiene que ver con la diferencia entre medios públicos o medios estatales y cómo en esta discusión a veces se involucran elementos un poco idealistas, ¿no? O que están buscando un marco que después no se aplica al día a día de la gestión, por un lado, pero a la vez esta discusión sobre si los medios son públicos o estatales es la base de su legitimidad, es la base de por qué tienen que ser confiables y confiados por el público, ¿no? Entonces, esto que en general desde la academia siempre es una definición más bien normativa, de decir cómo se define un medio público, qué es un medio público, qué no es un medio público, hoy en día se vuelve nuevamente importante porque eso va a hacer a su lugar como autoridad que merece la confianza de las audiencias en un contexto general de desconfianza de los medios de comunicación. Entonces, volver a esas preguntas es acordar determinadas cosas e incluso aunque sea una mirada normativa, no caer en, poder incluir en esa discusión elementos del día a día y más pragmáticos es interesante. Yo hago una mini introducción sobre el caso argentino que está en un momento muy particular. En Argentina en general el sistema de medios públicos es dependiente totalmente de los estados, digamos en términos presupuestarios obviamente, pero también en términos de autoridades y de gestión. Sin embargo, a partir de 2009 existe una idea de gobernanza, que es otro de los términos clave que para discutir estas cosas, que es un directorio que tiene representación de las minorías parlamentarias para tomar decisiones de gestión en la TV pública y en algunas otras emisoras públicas nacionales. Ese directorio ha pasado por muchos momentos y es momento también de evaluar su relevancia y hasta qué punto cambió algo la existencia de un directorio y hasta qué punto es una herramienta de gobernanza valiosa e interesante. Ahora en Argentina, como quizás algunos saben, el gobierno de Javier Milei cerró la agencia de noticias TELAM. Ya no tenemos una agencia de noticias nacional. Y los medios públicos, después de distintos momentos en los que se decía que se iban a privatizar, finalmente no estuvieron en la lista de privatizaciones, pero hoy en día los medios públicos educativos como Encuentro y Paca Paca no tienen website, que hoy es casi lo mismo que haberlos cerrado, ¿no? No tienen una plataforma oficial. Entonces, si bien los canales están en el aire, la producción está en un piso histórico probablemente. Y además
no tienen sitios web, entonces es muy difícil ir a buscar contenido viejo. Digo, no hay ningún tipo de fomento para ir a buscar contenido. Doy solo un ejemplo y ya paso la palabra, que es, hace poco se estrenó en Netflix la serie El Eternauta, que no sé si la conocen o la vieron, que es una adaptación de un cómic de los años 60 muy importante. Y en Canal Encuentro había muchísimo material sobre Oesterheld, que es el autor de esta historieta, está desaparecido. Y desde el canal no se sumaron de ninguna manera a la estrategia de decir, bueno, el Eternauta, está todo el mundo hablando del Eternauta porque salió la serie en Netflix, vamos a reponer contenido viejo, sino que pareciera haber una estrategia de autosilenciamiento de los medios públicos que va más allá de si se cierran o no se cierran, que es independiente de eso. Bueno, con este panorama tan alentador, voy a darle la palabra a Alonso Millán Cepeda, de Canal 22 de México, para su exposición. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días a todos, a todas. ¿Ahí estoy bien? ¿Sí? Ahí. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Escribí unas notitas para organizar mejor el tiempo y que acá los compañeros, compañeras, compañeros no me den látigo, ¿va? Primero que nada, antes de empezar, agradecer a Verónica, a Julio, a Gislén, a Eugenio, que han sido súper atentos y han hecho de esto un espacio posible. De verdad, muchas gracias. Qué fortuna estar además en el primer Congreso de Emisoras Públicas. Y para empezar, pues me presento, soy Alonso Millán Cepeda, soy el director de Canal 22. Canal 22 es el canal de las culturas de México. Es un canal con 32 años que está al aire y además soy el presidente actual de la red de televisoras de América Latina. Aprovecho que por ahí anda compañeros muy valiosos para la red tal. Está por ahí Gabriel Prioli, está Adriano, y por no sé si hoy vino, pero está Flavio González, que es el vicepresidente de la red tal, junto conmigo y el consejo directivo. Saludarlos y agradecer su presencia. Algunos puntos que responden y otros puntos que busco provocar. Advierto, me gustaría problematizar y convenir una idea sobre prosperidad en un medio público que particularmente, como decía la compañera, pues está financiado por el Estado. Uso la palabra prosperidad porque eso fue el brief que me mandaron para la mesa del día de hoy y me generó ruido. No sé quién fue de ustedes, pero lo pongo un poco en crisis y organizo mis ideas en 10 puntitos. ¿Desde dónde quiero hablar? Respondo de un modo, en un momento determinado de mi vida, y a todas esas preguntas pues les tendré más o menos algunas respuestas. Entiendo la televisión como una herramienta nodal para asegurar el acceso de los derechos culturales, identitarios, informativos y sociales. Bajo esta premisa, no puede ser medida su prosperidad desde la generación de recursos derivados de la venta de contenidos o desde espacios publicitarios. No estamos en contra de ello y como tampoco estamos en contra de la obtención de premios y reconocimientos. Pero la prosperidad de un medio público o estatal radica, considero, en dos elementos. Su capacidad de involucrar temas y conversaciones democráticas dentro de la oferta de contenido. De alguna manera es sacudirnos un poco a la idea, que he escuchado mucho por acá, el alcance y el rating no nos interesa. Lo hemos escuchado una y otra vez en distintos espacios de medios públicos. Sin embargo, estoy convencido que sí queremos disputarnos la consideración de la gente y, por lo tanto, aumentos en métricas y aumentos en alcance serán consecuencia de un trabajo consistente, bonito, audaz, atrevido, ordenado, etcétera, etcétera, etcétera. Entendemos que cada minuto de pantalla es una disputa y como productores de contenido sabemos perfecto que nos toca ser administradores de tiempo. Y dos, ser relevante para las audiencias a las que atiende, cumplir su promesa como medio público. Por decirlo de una manera, hacer bien las cosas, ser congruentes con una postura. Generalmente eso resuena en las audiencias. Basado en la invitación que me hizo el equipo de la Universidad de Sao Paulo, van 10 puntos que creo que van a detonar la conversación y que los propongo para convenir o discutir. 1.
Sobre la ideología y pragmatismo. La televisión es un oficio pragmático, pero su contenido se rige desde una postura editorial. Paréntesis. Consideramos que esta debe definirse, la postura editorial. Por ejemplo, en el caso del encargo que yo tengo, el 22, creemos que la televisión sirve para promover derechos, la representación de todas las personas y que no caben discursos de odio ni los que atenten contra los derechos y libertades de otras personas. Tenemos la obligación de incluir la mayor cantidad de agendas posibles. Sabemos que debemos combatir la desigualdad que existe en el acceso a los derechos culturales. Además, que contar historias es un acto político. Implica elegir, tomar decisiones sobre cómo se organiza al interior y cómo se organiza y cómo vemos a la sociedad, cómo se distribuyen los recursos, qué valores priorizamos, etcétera, etcétera. Estas decisiones no son neutrales, reflejan valores, creencias y visiones del mundo. Es decir, una ideología, un marco para la praxis, para pensar y actuar políticamente. Por lo tanto, número 2, nuestras convicciones personales, grupales e institucionales nos colocan en un punto del espectro político. En el 22 queremos politizar la cultura y culturizar la política, es decir, hablar de vida cultural. No podemos dejar de lado que cualquier decisión estética, expresión cultural y editorial es política. Consideramos nuestra pantalla como un espejo social donde tienen cabida diferentes expresiones. Nuestro concepto de culturas habla desde la pluralidad, un eje clave para considerar a un medio democrático. Queremos una pantalla que respete y promueva las diferencias, que celebre lo popular sin prejuicios, que acompañe y muestre sin aburrir, que entretenga sin banalizar. Una televisión verdaderamente pública, hecha con y para la gente, al servicio del bien común, de la identidad compartida, de la democracia. Queremos una tele que nos mire con respeto, nos escuche con atención y nos inspire a imaginar un futuro más justo y más nuestro. 3. La televisión no es inocua. Los mensajes se transmiten desde un lugar de enunciación. Lo que no se nombra no existe. Queremos contar las historias desde nuestros pueblos, barrios, juventudes, saberes ancestrales, artistas populares, científicos y creadores comunitarios, porque enunciamos desde lo colectivo. Durante años, un discurso hegemónico ha dominado los medios tradicionales, teniendo como ejes discursos blancos, masculinos y eurocentristas o anglosajones. Hay que poner en la balanza que queremos contar nuestras propias historias, que hablen de nuestros héroes y heroínas, con cuerpos distintos, con saberes distintos, con arcos narrativos distintos. Necesitamos producir nuevos tipos de relatos, no es necesario inventarlos, debemos escuchar, ver, sentir lo que sucede en las comunidades, en los barrios, en los asilos, en los mercados, en los transportes colectivos, en los cafés, en los aeropuertos, en los bailes, en los sentires, en los saberes, en los dolores. Las fiestas, las alegrías, las danzas, los escenarios, en las ruinas de las viejas ciudades. Debemos contar historias en las que se enlacen diferencias y similitudes, en las que los agravios nos ayuden a no olvidar y en el que las alegrías nos ayuden a defender la esperanza. Debemos cuidar nuestro territorio, nuestras aguas, nuestras montañas, nuestros idiomas. En América Latina tenemos un relato que nos hermana. Es momento de fomentarlo. Mientras algunos proponen aislarse, nosotros proponemos juntarnos. Gracias, Universidad de Sao Paulo. Tenemos claro... ¡Aplauso, aplauso! Tenemos claro que este continente mira para adelante. Tenemos mucha experiencia en crisis, en supervivencia, en reponernos, en levantarnos. Tenemos una vocación por avanzar pese a todo. Así hacemos tele, así hemos contado historias. Además, asumamos que somos una vitrina de nuevos talentos y nuevos temas, pero no abandonaremos los temas populares y los referentes conocidos. La tele es una fábrica de recuerdos y recordar nos ayuda a definir lo que somos. 4. Aunque los recursos sean públicos, provenientes del gobierno y o del público, directamente de los ciudadanos, citando a un grande que anda por acá, hay independencia. En el caso mexicano, la independencia editorial se debe cumplir por ley. Independencia editorial no significa que no haya decisiones editoriales. En México, la libertad de expresión está garantizada constitucionalmente, específicamente en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos artículos
establecen que es inviolable y no está sujeta a censura previa, pero sí a responsabilidades posteriores por la ley. Además, los medios públicos educativos, culturales y sociales deben cumplir con el artículo 86 de para nosotros, la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece los mecanismos que deben garantizar la independencia editorial, la autonomía de gestión financiera, la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas de los medios de comunicación. 5. Nos toca cuidar y administrar un bien público. Es de todas y de todos el espectro radioeléctrico. Hay actores políticos que tienen espacios privados y demandan espacios públicos. Ninguna decisión sucede en el vacío. Debemos construir condiciones equitativas y representativas para nuestro pueblo. La desigualdad social es un lastre que ha prevalecido gracias al neoliberalismo en los territorios latinoamericanos. Ahí, los medios privados y tradicionales responden a sus dueños, a la lógica del mercado. Un medio público es un bien social, le pertenece al pueblo. En ese sentido, debemos responder a los intereses de las audiencias procurando la equidad de las voces para garantizar su libre expresión y representatividad. Lo tenemos bien claro, los medios públicos tienen como dueño al pueblo, a la gente. Nuestras historias, nuestras voces y nuestras emociones no se venden. Somos servidores públicos, es decir, servimos a la gente. El poder se vuelve virtud si se pone al servicio de los demás. Pensamos en formatos audiovisuales que tengan un propósito, que nos ayuden a juntarnos, a pensar lo que somos y a problematizar lo que queremos ser. 6. Acompañar el relato nacional con soberanía cultural. En México, la democracia electoral nos dio un termómetro. La gente participa y apoya proyectos integrales, proyectos de nación. Por cierto, los medios públicos estamos incluidos en el proyecto de nación. Hay varios tipos de proyectos, ya nos contaban por acá en la Argentina. En México hay un escenario particular. México vive un proceso de transformación política, social, cultural y económica desde 2018. Cambió la vida pública. La gente votó por un proyecto de nación distinto que tiene como prioridad a los que menos tienen, donde el eje transversal es el bienestar en proyectos tan diversos como el Tren Maya, la protección del maíz criollo, la autosuficiencia energética, la soberanía identitaria en los contenidos de los medios públicos. Todas las instituciones van enfiladas por el mismo camino y con un mismo objetivo: llevar el bienestar general a la población. Que todo sea público, de calidad y que beneficie a todas y todos. Nuestras mediciones tienen que proyectar las necesidades y el sentir de la gente. La manera de hacer televisión pública es el reflejo de lo público. Y lo público cambia, se refuerza, se renueva, fortalece sus pactos. La tele fomenta y acompaña sentimientos grupales. La televisión cultural en México debe ser susceptible a transformarse, así como lo hacen las otras instituciones hermanas y los otros medios públicos. Las pantallas ponen en imagen lo que se nombra, y al revés, las pantallas públicas tienen la obligación de poner en ellas cosas para ser nombradas. 7. También en los medios privados hay dinero público. Las frecuencias para transmitir tanto radio como televisión son una concesión que da el Estado. Lo da el Estado a particulares. Y en ese acuerdo también se mueve publicidad oficial, que es parte de la parrilla, de la grilla de los medios comerciales, y también se mueven en la forma de estimular de forma fiscal la producción de series y películas. El ecosistema mediático es un vaivén entre la inversión privada y pública. La responsabilidad social no tan solo debe ser un eslogan publicitario, debe ser parte de la práctica cotidiana que se vea reflejada en sus mensajes y comunicadores. La población puede exigir a los medios de información productos acorde a sus necesidades. Para tal caso es un derecho de la audiencia que los medios sean socialmente responsables. Nuestro motivo como medios públicos son la garantía de los derechos, no el mercado. Implica reconocer lo que los medios significan y hacen con la cultura cotidiana de la gente, de los actores sociales, incluyendo instituciones, organizaciones y asociaciones, tanto estatales como privadas. Los medios públicos son parte de una cultura integral. Obvio, quiero que los medios públicos le cuesten menos al contribuyente, pero es prioritario, en el caso de nosotros, hemos priorizado que primero tenemos que promover la diversidad cultural y la participación de la gente. Lo principal es ser un espejo donde el país puede reconocerse en su diversidad,
su historia y su presente. 8. Los medios públicos se financian con dinero de todos. Las conversaciones son de todos y de todas. Al ser dinero proveniente del impuesto de la gente, tiene que ser contenido pensado para ellas y ellos, que haya entretenimiento, que haya información, que haya gozo. Tenemos su atención y sus momentos de ocio. Qué privilegio, valoremos que tenemos, cuando ven la tele tenemos tiempos de ocio de la gente. Los medios públicos son un recurso de la sociedad, más no del gobierno. La responsabilidad de cada periodista, realizador y camarógrafo es directa con sus vecinos, familiares, con ciudadanos. Rendimos cuentas a la sociedad. Tenemos una tarea, pensar en cómo las personas se hacen parte de la programación y co-creadoras de contenido. Y aquí creo que hay que hacer un buen paréntesis del papel que juega la convergencia digital y las redes sociales para involucrarlos en la forma en que programamos y producimos. Como las voces de las audiencias convergen con los creadores, forjando un juego de espejos colectivos que redefine, reescribe el contenido. Los medios necesitamos escuchar y amplificar lo que nos tienen que decir los ciudadanos. La audiencia tiene el derecho a exigir contenidos de calidad y nosotros la responsabilidad de hacerlos. Que se haga justicia a través de la pantalla. Tenemos la obligación, más no la capacidad, lo entiendo pues, de registrar las realidades y las manifestaciones culturales. El qué lo enuncia la gente. Tenemos la obligación de pensar en cómo comunicamos el para qué. 9. Construir desde dentro y en diálogo. Hay que escuchar, valorar y proponer. Definir temas y formatos. Debe hacerse de forma rigurosa y creemos que lo más importante es el cómo presentamos el audiovisual, es decir, el formato. Cada día tenemos una oportunidad de comunicar algo nuevo con alguna persona que está frente a las pantallas. La tele se expande por un montón de dispositivos, lo cual nos da la oportunidad de tener un feedback en vivo y explorar nuevos formatos y conectar con la gente que nos ve y nos escucha. Proponer contenidos es lanzar una botella al mar de la información. Si usamos un formato adecuado, el que pueda tener mayor cercanía y respete las distintas formas de narrar de nuestro público, nuestro mensaje se transforma en una perla más fácil de encontrar en el océano. La audiencia sabe perfectamente qué es lo que necesita. Hagan aquí un ejercicio y piensen qué quieren ver al llegar hoy en la noche, qué quieren ver el domingo por la noche, qué quieren poner a la hora de la comida. Hay veces que uno solo quiere scrollear, hay veces que alguno quiere tener unas horas de zapping. Solo debemos estar atentos y saber escuchar, leer el aire del momento, la coyuntura, el cómo, para eso nos pagan. Proponer formatos, hacer investigaciones rigurosas, pensar y replantearnos todo el tiempo las hipótesis hasta encontrar el formato adecuado para poder establecer el diálogo con nuestras audiencias. ¡Ay! Se acabó el tiempo. Listo. Pues luego, aquí seguimos discutiendo. Muchas gracias, Alonso. Mayra. Obrigada. 15 minutos. Sí. Quero começar agradecendo o convite de estar aqui, professor Eugênio, e agradecer a acolhida também de toda a equipe, Verônica, Márcia, Gislene, e a atenção conosco. Dar os parabéns pelo evento, que está belíssimo e que reúne pessoas diferentes, com realidades diferentes, mas que tem um projeto comum, né, que é o projeto da comunicação pública e do fortalecimento das nossas emissoras espalhadas aí pelo mundo. Representatividade muito importante. Privilégio estar aqui. Eu vou, dentro daquilo que foi nos passado, né, como contexto, um desafio imenso falar aqui sobre esse idealismo versus pragmatismo na América Latina e na África. Como a mesa é super diversa, eu foquei na experiência brasileira e trazendo um pouco o contexto que a gente tem aqui no Brasil de emissoras públicas. Eu sou professora na Universidade Federal de Sergipe, mas estive há pouco tempo na EBC, na direção da EBC, e anteriormente na direção do COGECOM, que agrega as emissoras das universidades federais. E a partir deste ambiente, onde andei nos últimos anos, eu trago aqui um aglomerado de informações para a gente refletir conjuntamente sobre essa realidade brasileira, dentro das questões que nos foram colocadas como desafios para essa reflexão.
Então, na descrição lá da nossa mesa, falava sobre natureza, financiamento, governança e missão. E dentro desses 4 âmbitos que já são complexos pela sua grandiosidade aí de possibilidades, a gente tem ainda um cenário mais complexo perante a realidade brasileira. Hoje a gente não tem como falar em uma emissora pública, a gente não tem como falar em 2, a gente tem uma diversidade. E eu trago pontuado assim como uma forma de explicação dessa natureza das emissoras, embora na consignação, na questão de documentação, não seja exposto dessa maneira. Então, hoje a gente tem a questão regulatória colocada como emissoras educativas e não segmentadas dessa forma. Mas eu entendi que para a gente abrir o diálogo, principalmente com outros países que têm realidades diferentes, para que seja possível a compreensão da nossa diversidade brasileira, a gente consegue adentrar um pouco mais nessa perspectiva. Então, hoje nós temos emissoras que trabalham com comunicação pública, que são universitárias. E aí a gente tem universidades de diferentes naturezas também, temos universidades públicas, municipais, estaduais, federais, e temos universidades particulares, tanto as que não são comerciais, assim como temos universidades que têm um intuito mais comercial, e tudo isso, todas elas contam com emissoras e emissoras que são educativas e que acabam dialogando nesse âmbito da comunicação pública. Temos também emissoras estaduais, então aquelas ligadas aos governos de estado, temos as emissoras municipais ligadas a prefeituras, temos as emissoras da Empresa Brasil de Comunicação, temos as emissoras legislativas no âmbito de câmaras municipais, assembleias legislativas, no Senado, a TV Justiça. Então, temos a Câmara Federal também nesse rol de emissoras legislativas. Temos ainda outras emissoras educativas que não são ligadas a nenhuma dessas outras categorias, como, por exemplo, fundações privadas sem fins lucrativos. Temos outras naturezas jurídicas dessas emissoras que também são educativas e que também se entendem enquanto produtoras de comunicação pública, mas que não estão categorizadas em nenhuma dessa outra natureza. E aí a gente vai seguir aqui a evolução desse pensamento nessa divisão, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos dessas emissoras, mas são apenas alguns exemplos, porque nós temos hoje no Brasil 730 emissoras consideradas nesse rol de educativas. E aí o que seria esse rol de educativas que fazem comunicação pública? As que têm consignação educativa, as que têm consignação da EBC, as que têm consignação de canal da rede legislativa. Então, juntando tudo isso, públicas e privadas, nós temos hoje 730. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, eu vou pedir licença para levantar. Eu acho que a gente consegue interagir melhor aqui com o nosso slide. Então, entre o rol de emissoras universitárias, temos uma diversidade ali de tempo de criação, temos uma diversidade de ligação pela natureza pública ou privada, e temos uma diversidade de histórias. E por que eu trouxe elas? A TV da UFRN, a TVU lá do Rio Grande do Norte, junto com a TVU de Recife, foram das primeiras emissoras universitárias. Elas têm tem em torno de 50 a 60 anos cada uma delas, e tiveram momentos diferentes na história. A TVU de Recife, por exemplo, foi a primeira emissora a bater 20 pontos de audiência, ligada a uma universidade, a primeira emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública também a bater essa audiência. Hoje, a emissora se encontra numa situação muito, muito complicada, que é reflexo também da situação orçamentária das universidades. Então, nós temos uma diversidade aí das emissoras, uma diversidade das suas histórias e da situação atual, que é diferente, muitas vezes, da situação do passado. Aí, na segunda coluna aqui, a gente tem algumas emissoras estaduais que também viveram momentos diferentes e que vivem momentos diferentes hoje. Então, se a gente pegar aqui a TVE da Bahia, que é uma TV super representada aqui, hoje tem uma situação muito bacana. Em compensação, se a gente pegar a TVE do Rio Grande do Sul, já teve uma situação muito bacana no passado e hoje vive uma situação muito difícil. E essa situação difícil e bacana, ela está muitas vezes ligada intrinsecamente à questão orçamentária, mas também à questão de diretrizes, que vai dialogar com o nosso próximo ponto aqui na apresentação. Aí temos aqui alguns de emissoras municipais, as emissoras da EBC, da rede legislativa, e alguns exemplos dessas outras emissoras que também se entendem enquanto produtoras de comunicação pública, integram muitas vezes a Rede Nacional de Comunicação Pública, mas que são emissoras de fundações privadas ou outras estruturas jurídicas privadas. Quanto a financiamento, né? Então, as emissoras universitárias, elas
sobrevivem de verbas próprias das instituições ou mantenedoras de fundação, de captação de recursos e também de emenda parlamentar. E aí a gente vai começar a ver aqui que a forma de financiamento se repete em cada uma dessas diferentes linhas aí, dessas diferentes emissoras. As estaduais com recursos de governo diretamente via secretarias, e que é diferente do recurso de fundação. Então, quando há ligação diretamente com a Secretaria de Governo do Estado, ela é atrelada ainda mais na questão da governança, né, a partir da fonte do recurso. Temos também emissoras estaduais que trabalham com captação de recursos fora e outras que trabalham também com emendas parlamentares. As municipais, geralmente, com verbas da prefeitura e emenda parlamentar. As emissoras da EBC, então, que contam com a CFRP, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, com recursos do Tesouro, também captação de recursos e emenda parlamentar, as legislativas com recursos das casas legislativas e com emendas, e as emissoras educativas outras com recursos de ministério, de fundação, verba própria e emenda parlamentar. As emissoras universitárias, quanto à governança, têm a sua gestão muito ligada aos cargos comissionados de servidores da própria instituição e algumas contam com conselhos ou outras formas de participação social. E aí a gente começa a ver que o que se repete lá na questão orçamentária, também em alguns pontos se repete aqui, mas os problemas a gente vê eles também se repetindo. E a gente vai fazer um fechamento daqui a pouquinho, vou passar bem rápido, que só tenho 10 minutos, nessa parte da governança, para a gente focar um pouquinho mais no final. As emissoras estaduais, então, contam com gestão, com cargos comissionados, algumas com conselhos e outras com outras formas de participação social. As emissoras municipais, basicamente, são geridas com cargos comissionados e não temos nenhuma que conta com participação social. Na EBC, a gestão com cargos comissionados e ainda também da própria empresa, com pessoas da casa. O sistema de participação social ainda em implantação. As emissoras legislativas com gestão com cargos comissionados e as emissoras educativas também. Essas outras emissoras educativas, né? E quanto à missão, aqui a gente começa a ter uma diferença um pouco maior em termos de conteúdo, né? Enquanto componentes da Rede Nacional de Comunicação Pública, que temos aí de diversos âmbitos, há um diálogo nos princípios de conteúdo, mas há uma certa divergência ou uma certa afastamento a partir da natureza de cada uma delas. Então, quando a gente tem emissoras ligadas às universidades, elas trazem a questão da comunicação pública e também a divulgação das próprias ações das universidades, um foco aí em ensino, pesquisa e extensão. Já nos estados, tem a base do princípio da comunicação pública e divulgação através de ações do governo estadual. E aí a gente vai entrando em cada um dos outros âmbitos, as emissoras municipais, que também trazem esse princípio da comunicação pública, mas que focam em ações da prefeitura, as emissoras da EBC, que trabalham com a comunicação pública e também com divulgações do governo federal, as emissoras legislativas com comunicação pública e divulgação das ações das casas legislativas, e as outras emissoras educativas que trabalham aí dentro do seu perfil a partir do direcionamento da própria construção da emissora. Então, nós temos realidades diversas de missão e de governança. A intenção de produção de comunicação pública, que une todas elas, e uma dependência total do interesse dos gestores da instância superior, a qual aquela emissora está atrelada. O que a gente vê é que, embora a gente tenha uma construção um pouco diferente de cada uma delas, elas se unem nessa mesma problemática, que se há um interesse de trabalhar com a comunicação pública, mas, no fundo, o que esbarra é que há ali também um interesse muito grande a partir de quem financia e de quem gere. E aí, neste momento, há um impacto entre quem está trabalhando na casa, principalmente quando são jornalistas concursados, são comunicadores concursados, e quem está ali fazendo a gestão e financiando os produtos daquela organização. Ele saiu aqui da tela, vou ter que ficar em pé mesmo. Então, quais os caminhos possíveis para fortalecer e legitimar a credibilidade dessas instituições? O primeiro caminho possível é a questão que já foi falada aqui desde o início, financiamento. Enquanto a gente tiver essa diversidade de financiamento, enquanto a gente tiver essa multiplicidade e, ao mesmo tempo, a escassez de recurso, não tem como se pensar numa linearidade da condução dessas empresas.
Então, hoje, ontem se falou aqui sobre CFRP, que é a contribuição, o fomento aqui no Brasil, para financiamento da comunicação pública, que foi criado junto com a EBC e até hoje não foi regulamentado. E por não ter sido regulamentado, a parte que seria de repasse para as demais emissoras públicas, esse recurso não chega. Há um movimento, inclusive das próprias emissoras que integram a rede, de tentar fazer uma força ali para que seja regulamentado, mas só isso não resolve, porque o recurso é muito baixo, é muito pequeno. No próximo slide a gente vai entrar um pouquinho mais nisso. Então a gente precisa de uma garantia de financiamento fixo, porque cada uma dessas vertentes, ela traz consigo, além dos interesses da própria gestão, ela traz consigo as fragilidades orçamentárias da própria instituição. Então, hoje, as emissoras das universidades vivem uma situação orçamentária extremamente crítica, porque as universidades estão numa situação extremamente crítica, as federais. Agora, as universidades estaduais já têm uma situação diferente das federais. Então, fica à mercê daquela situação da instituição em termos de gestão e em termos de financiamento. Enquanto a gente não tiver aí um financiamento garantido público para as emissoras, a gente não vai ter essa continuidade, uma garantia de continuidade de trabalho. E aí eu coloco aqui como uma proposta que é algo que eu acredito que seja, além da regulamentação da CFRP, da distribuição desse recurso, e do aumento dos valores, né, seria importante que a gente tivesse uma obrigatoriedade de recurso, de repasse, de publicidade institucional de governo. Não só do governo federal, mas também dos governos estaduais. Porque o governo federal investe em mídia. Os governos estaduais investem em mídia também, principalmente na imprensa privada. E se nós tivéssemos a garantia de que uma porcentagem X da publicidade do governo fosse repassada para a comunicação pública, seria um complemento à CFRP com uma garantia básica de financiamento que poderia coexistir junto com todo o restante, que já temos hoje, que é o recurso próprio da instituição, a captação de emendas, a captação de outras formas de financiamento, mas tendo ali uma linearidade de um recurso base para essa garantia básica da subsistência da comunicação pública. Entrando especificamente na CFRP, hoje o repasse médio, né, pegando aí o último ano, seria de 233 milhões, mas é um recurso contingenciável. Então, não é uma garantia de que esse recurso realmente vai para a EBC ou que ele poderia ser repassado dentro da porcentagem prevista em lei para a manutenção das emissoras de comunicação pública. Então, hoje, o recurso que existe, ele não banca a própria EBC, que tem um orçamento em torno de 700 milhões. Então, ele próprio já não financia a estrutura inteira ali da Empresa Brasil de Comunicação. Mas, mesmo assim, se regulamentado, os 22,5% seria dividido entre as demais emissoras. E aí, um cálculo aqui muito rápido, a partir aqui do valor de 233 milhões, que é a perspectiva desse ano, se nós fôssemos dividir linearmente, que também não seria essa divisão, mas se fosse dividir linearmente entre as 730 emissoras que hoje compõem a comunicação pública no Brasil, nós teríamos 71.815 para cada uma das 730 emissoras, o que daria mensalmente 5.900. Não resolve a vida de ninguém. É um recurso que é importante que a gente apoie a regulamentação, mas não vai resolver a vida de emissora nenhuma. Então, para além disso, é preciso que a gente pense fortemente em outras maneiras de um financiamento estável, que garanta que a gente consiga realmente trabalhar com uma comunicação pública de médio e longo prazo no Brasil, sem depender exclusivamente da vontade da gestão ou da condição orçamentária de cada uma das diversas instituições em que as emissoras públicas estão hoje ligadas aqui no Brasil. Então, como fazer quando alguns vínculos com os governos são inevitáveis e quando a realidade que se coloca ali é essa que nós temos? O primeiro ponto, que já foi também bastante abordado ontem, são as instâncias de participação social. Alonso também trouxe isso na fala dele. Então, além da gente ter essa questão que precisamos superar de financiamento, a gente precisa superar outras questões também. Essa ligação muito tênue com os governos e que, a partir de cada gestão, se tem uma condução diferente e que a gente só consegue ter aí uma garantia de uma comunicação pública por meio da participação social, que vai fazer esse balanceamento. E hoje nós temos essas estruturas muito incipientes na maioria das emissoras. Nós temos estruturas de participação social em diferentes emissoras, mas ainda num formato muito incipiente. Ter uma política editorial clara também é algo que faz com que a cada gestão se possa
partir dali para frente. Mesmo que as políticas elas possam ser editadas pela gestão atual, a gente não parte do zero a cada gestão, né? Então, cada vez que muda a gestão daquele lugar, se tem uma política publicada, a gente consegue uma garantia um pouco melhor, mesmo com vínculo com o governo. E o mais importante é avançar no entendimento social da importância da comunicação pública de qualidade. Infelizmente, a gente não tem no Brasil ainda um domínio da sociedade sobre o que é comunicação pública. E como a sociedade não sabe, a gente não consegue mostrar a nossa relevância. A maioria das pessoas comuns pouco sabe da comunicação pública, assim como sabe que a saúde pública existe, não sabe que a comunicação pública existe, e aí a gente não tem essa defesa social quando as pessoas nem sabem que elas teriam direito a essa comunicação pública. Então, a gente tem essa necessidade popular de popularizar o conceito de comunicação pública, e isso começa nas nossas universidades, começa com a necessidade de inserção de disciplinas obrigatórias de comunicação pública. A gente não tem nos cursos de formação de jornalistas, a gente não tem no curso de formação de nenhuma área de comunicação. A gente tem alguns cursos que tem, outros têm como optativa, e a grande maioria hoje nem trabalha em sala de aula. Então, os comunicadores saem das universidades sem a formação também, sem conhecimento de comunicação pública. Precisamos de ações que levem a sociedade a se aproximar, então, da comunicação pública, nesse sentido de pertencimento e divulgação dos nossos próprios veículos. Então, muitos dos veículos ainda necessitam de divulgação, até mesmo porque muitos são bastante recentes. E aí, o percurso necessário, já estou no finalzinho aqui, precisamos trabalhar com essa comunicação multimídia integrada. Então, a gente, às vezes, tende a pensar que a TV e o rádio já não chegam, já não dialogam, mas o desafio não é apontar se dialogam ou não com toda a fatia de sociedade que a gente gostaria. O desafio é a gente encontrar o caminho de integrar as mídias em formatos que tínhamos tradicionais com as mídias que temos hoje e potencializar cada uma delas a partir daquilo que elas têm de mais potente. Percurso necessário também a participação social e a valorização da comunicação hiperlocal e segmentada. Então, no momento que a gente vive e que nós temos abundância de informação, é mais importante ainda que a gente tenha uma ligação muito forte com a nossa comunidade, com o nosso local. A comunicação nacional, de aspecto nacional e internacional, daquilo que acontece de modo genérico, ela chega a todo momento por diversas mídias. O grande diferencial da comunicação pública também está nesse pertencimento e nesse estar no território, dialogar com aquelas pessoas, com aquela cultura local e se fazer conexão por aí. E a questão de curadoria de conteúdo, né, que ela dialoga muito com a questão da integração multimídia, que... Estou acabando. Último pontinho. Com a questão multimídia, ontem Enéas falou sobre nós não somos mais só emissores de conteúdo no termos de levar o sinal, mas principalmente curadores de conteúdo, e eu concordo com isso. Acho que nós somos emissores, devemos seguir investindo na emissão de sinal, mas também investindo na curadoria de conteúdo como o que nos diferencia da população comum que está ali publicando e compartilhando coisas nas redes o tempo inteiro. Então, ter na comunicação pública e naquilo que é construído socialmente, com verba coletiva, a garantia de que ali nós temos algo que é confiável e que a gente faz essa curadoria e separa do que é fake news e consegue dar a garantia da credibilidade. Garantias de financiamento e a união do nosso campo público em prol dessa consolidação da comunicação pública. E eu acho que esse momento aqui que estamos vivendo, ele vem muito nesse sentido, de que a gente precisa estar cada vez mais unidos enquanto comunicação pública dos diferentes lugares de produção, seja dos diferentes âmbitos de financiamento, mas que a gente precisa se unir enquanto campo para que juntos a gente consiga chegar na sociedade e dialogar dessa maneira de que as pessoas sintam a comunicação pública enquanto um direito e que elas cobrem esse direito socialmente e cobrem o financiamento desse direito, o espaço de fala e o espaço de vivência também dentro dessas emissoras. Muchísimas gracias, Mayra. Muy interesante los conceptos que traes y cómo dialogaba también con lo que decía Alonso, ¿no? Bueno, Sergio Marcos, es tu momento de presentar. Boa tarde, bom dia ainda, não é?
Não sei que horas são no Brasil. Já fui aqui apresentado, meu nome é Sérgio Marcos, já cá estive ontem e vou fazer um pouco diferente dos meus colegas. O Afonso trouxe aqui um pouco a definição e as atribuições das emissoras públicas ao nível do México. A Mayra fala um pouco do que é a realidade do Brasil. A realidade de Moçambique é muito mais curta. Penso que preferia isso ontem. Moçambique tem apenas uma emissora de rádio pública e uma emissora de televisão públicas, que são as mesmas que vieram da realidade estatal. Portanto, estar aqui a falar do público ou estatal, para o caso de Moçambique, é falar de duas empresas, porque elas agem separadamente, nasceram de forma diferente. A Rádio Moçambique é uma herança do período colonial, já existia e chamava-se Rádio Clube, depois passou para a Rádio Moçambique. A televisão de Moçambique não existia, por altura da independência de Moçambique, que foi em 1975. Ela é constituída como uma televisão experimental e estatal em 1981. Depois é constituída como uma empresa pública em 1994. E ontem procurei estabelecer um pouco as diferenças do ponto de vista de governança entre as duas realidades e de facto não temos muita coisa diferente, senão apenas a classificação da empresa. E também tem particularidades, não houve muito tempo ontem para explorar isso e espero ter hoje. A televisão de Moçambique, que eu represento, desde a altura que era uma empresa estatal e hoje que é empresa pública, do ponto de vista de governança, como referi ontem, não alterou nada. A forma como os gestores são apontados continua a ser a mesma. Se nós pegarmos na estrutura do telejornal, e é o principal serviço noticioso de Moçambique, a forma como este telejornal era produzido, emitido, no tempo em que a televisão de Moçambique era a empresa estatal, as cotas dos segmentos da notícia, ou seja, o tempo que nós concedemos para a política, para a economia, para a sociedade, para a ciência, para o desporto e para a cultura, continua a ser exatamente a mesma tabela quando era empresa estatal e hoje que é empresa pública. Ou seja, a mudança foi apenas para cumprir com os requisitos de financiamento que o país passou a ter. Portanto, Moçambique vinha de um período de economia centralizada, estava mais virada para o leste e passa para um momento, a partir de 1990, por força das questões da guerra pela qual passou, passa a aderir ao financiamento das instituições da Bretton Woods e tem que cumprir com as salvaguardas, digamos assim, do FMI, do Banco Mundial. Então, tem que deixar as empresas estatais e passar a ter as empresas públicas, mas a forma como a governação intervém na televisão de Moçambique, para ser o caso mais específico, não altera. Portanto, continua do ponto de vista de governança, da indicação dos gestores a ser o mesmo mecanismo, continuamos a ter, do ponto de vista de produção e distribuição de conteúdos, a seguir a mesma matriz, como me referi há pouco, só para exemplificar o telejornal, ele continua a ter as mesmas cotas, o espaço que era cedido por aquilo que é mais de interesse público. Nós sabemos que em África, tal como acontece na América Latina, o poder das manifestações culturais mais populares, como é o caso do desporto, como é o caso da própria música e da dança, do ponto de vista das comunidades, isso tem muita força, mas isso não se reflete do ponto de vista da forma como são construídas as matrizes e as pautas nos principais serviços noticiosos e também na própria programação. Continuamos a ter a mesma realidade. Ou seja, estar num espaço destes e perante um tema em que nós temos que ver o que é o serviço público, o que é o serviço estatal, realmente nós não encontramos, do ponto de vista de governança, grandes diferenças. A Rádio Moçambique, como eu disse, transita dessa realidade em que ela vinha existindo do tempo colonial e puxando um pouco do que era o Estado português e como operava em Moçambique, já havia uma taxa de rádio.
e ela continuou a existir. A televisão de Moçambique, que é constituída muito depois, portanto, em 1981, ela nasce sem a taxa de televisão e continua a não ter a taxa de televisão até hoje. Portanto, tal como ela operava quando era empresa estatal, opera hoje. O regime de financiamento é igual. Eu dizia ontem que mudou um pouco a classificação contabilística da dotação orçamental que vai para a televisão de Moçambique, mas a natureza é a mesma. Os números não alteram muito, nem sequer respondem ao ajuste da inflação, que muda de ano para ano. Continuam exatamente os mesmos números, ou seja, aquilo é tratado como é tratado, assim, flat. E não altera, portanto, não há nenhuma diferença entre o momento em que era estatal e a realidade atual é que é empresa pública. Depois sobra uma entidade que nós chamamos de Instituto de Comunicação Social, mas não é uma emissora, porque ela não tem um sistema de transmissão. Ela produz conteúdos que geralmente são feitos com as rádios comunitárias e depois faz um programa semanal que resume essa atividade toda das comunidades e da produção, sobretudo agrícola, e emite no canal público, na televisão de Moçambique, um espaço de meia hora. Então, o Instituto de Comunicação Social é uma empresa estatal, sim, mas ela não é uma emissora, ela não tem alcance do ponto de vista de emissão. Portanto, a realidade espelha duas empresas, uma de rádio e uma de televisão, que operam da mesma forma e com o mesmo sistema de financiamento e que não altera e, portanto, não responde às dinâmicas atuais. E enfrentamos hoje uma realidade com as exigências que vêm da concorrência, que cresceu muito. Hoje temos centenas de licenças que foram atribuídas a pequenas rádios e pequenas estações de televisão por todo o país. Estão a operar e estão a competir. E o público, naturalmente, que está globalizado, como referia ontem, tem outro nível de exigência em relação aos canais públicos e não encontra, de facto, essas respostas. Eu vim com um livro, é um dos vários que têm sido publicados pelo professor João Guete, que é um académico moçambicano muito envolvido na causa da comunicação social, sobretudo nesta era da migração digital. Por acaso ele dá aulas aqui no Brasil e trazia o livro como suporte para definir um pouco qual é a realidade de Moçambique, quais são os desafios que nós temos aos quais temos que responder como comunicação social do setor público, mas naturalmente que as intervenções que me antecederam acabaram por responder às questões que eu trazia e colocar um patamar ao qual eu me associo. Quando a perspectiva da Unesco coloca-nos aqui, e o nosso principal desafio, de facto, é nós juntarmos às audiências, termos estratégias que passam por envolver as audiências na produção e na distribuição dos nossos conteúdos, porque é a única forma de nos tornarmos relevantes e de podermos contornar as limitações orçamentais que temos. É perfeitamente o caminho. Se me pedisse para apontar, como foi ontem, apontar as soluções, eu passaria pelas soluções que foram apresentadas aqui pela representante da Unesco. Concordo também em pleno com a experiência que nos é trazida aqui da Rádio França, em que, sendo públicos ou sendo estatais, o nosso principal mandato é sermos credíveis. Portanto, se calhar nós, os públicos, mais do que os privados, pesa sobre nós mais a questão de sermos coerentes para com a verdade, porque nós respondemos à demanda do público que de uma ou de outra forma contribui. No nosso caso, não havendo taxa de televisão, não é uma contribuição direta para o serviço público de radiodifusão, mas aquilo que vem do orçamento do Estado para a televisão pública é parte das receitas que são coletadas dos impostos ao cidadão. Portanto, continuamos a ser financiados pelo cidadão e temos que responder a esta questão, tal como era apresentada aqui pelo nosso colega da Rádio França Internacional. É a nós que cabe dar certeza de que o que estamos a publicar, de facto, foi verificado, foi investigado e representa o real interesse público. A experiência também que nos foi trazida dos Estados Unidos
desta questão de ter que sobreviver às correntes das empresas privadas, reforça a ideia de que, de qualquer forma, sendo público ou sendo estatal, recebendo dinheiro de cidadãos, recebendo dinheiro do Estado, temos mais obrigação do que os privados de defender aquilo que é verdade e é coerente para com o interesse público e respeitar, envolver o público, portanto, a nível da sua representatividade na tela, naquilo que nós produzimos, naquilo que nós emitimos. Tal como ontem, ainda faltavam 5 minutos para falar e saí antes, e hoje também volto a sair antes. Muito obrigado. Muchas gracias, Sergio Marcos. Bueno, hay coincidencias interesantes respecto del lugar del público, ¿no? Que se entienda bien qué es la comunicación pública, involucrarlos, hacerlos parte para trabajar por una definición de las emisoras públicas que también sea una definición realizada por el propio público de qué es eso, qué lo distingue del resto de la oferta, ¿no? Bueno, tenemos tiempo para preguntas y estamos deseosos de escucharlas. ¿Hacemos de a 3? Bueno, entonces empezamos por ahí atrás, que es la primera persona que... y la mano. Bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é Flávio Apro, sou professor do Departamento de Música da Universidade Estadual de Maringá e eu tenho uma questão direcionada diretamente ao nosso colega Alonso Zepeda, do México, que nos trouxe, né, ele fez uma leitura das políticas, dos valores, diretrizes, né, das emissoras públicas, né, que estão pautados aí em valores democráticos, né, e ele também mencionou que historicamente, né, enfim, não difere muito da experiência de outros países, né, se veicula, né, historicamente aí discursos brancos, machistas, né, que são, enfim, questões dominantes que efetivamente nós como comunicadores públicos temos aí feito uma frente de enfrentamento, de combate, né? E essa virada política que teve recente no México, né, com a eleição da Cláudia Sheinbaum e o Congresso, né, majoritariamente de esquerda, né, e essa visão, não exatamente de esquerda, mas como eles mesmos, né, dizem, uma visão humanista, né, demonstra um exemplo que eu acho que é bastante interessante, assim, né, para os países, sobretudo aqui para o Brasil, que é uma espécie de um despertar de consciência de classe, né? E aí eu gostaria de perguntar para o colega Alonso como que houve esse combate nessa indústria de desinformação que é global, né? Promovido pelas redes digitais, sobretudo por empresas como Meta, Google, né? Que estão a serviços, né, de interesses financeiros e da extrema-direita atualmente, né? Então, como é que se deu esse fenômeno no México? Gostaria que o colega comentasse um pouco. Obrigado. Bien, hay una más y hacemos 3 y después ronda de respuestas y otras preguntas. Bom dia. Está escutando? Eu sou Heloíse Gesser, Rádio Desk FM, de Santa Catarina. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Maíra falou de um diferencial que seria a curadoria. A nossa emissora não tem curadoria, nós fomos em 3 emissoras, em 3 cidades diferentes e independentes. Eu gostaria de saber algum exemplo de formação para curadoria em rádios públicas, talvez nas emissoras de Moçambique, também no México, tem algum exemplo de como a gente possa aplicar isso na prática, né? Para que seja de fato um diferencial, sendo que a gente sabe que as realidades nas universidades públicas são de equipes pequenas, né? Então, como que a gente faz isso e juntando também com a sociedade, com a comunidade, já que a gente precisa também, como estratégia, estar próxima dessas pessoas. Obrigada. Muy bien, ahí agregamos una pregunta más. Eu queria fazer uma pergunta
diretamente para o Sérgio sobre Moçambique, mas antes eu queria dizer que eu gostei muito da mesa, a fala do Afonso é arrebatadora, muito comovente, é uma fala que nos traz um norte ético inflamado do que é a comunicação pública e me sinto representado. Acho que a Maíra Bittencourt trouxe para a gente um painel que eu nunca vi organizado dessa forma e nos dá uma visão da dispersão, mas, ao mesmo tempo, da presença de emissoras públicas. De fato, faz falta uma organização que, se for trabalhada, pode trazer muito potencial para essas emissoras isoladas. E muito interessante, do meu ponto de vista, é inédito. Eu nunca vi a reunião desse conjunto posto dessa forma. Muito bom. Para o Sérgio, a quem eu agradeço uma vez mais, a todos vocês, de estar aqui conosco, é um momento de grande importância. Nós estamos gerando muito conhecimento aqui. Eu já disse que eu quero transformar cada fala num pequeno conteúdo de texto, de áudio, que possa ser mais compartilhado. Aqui nós reunimos muita informação, graças a vocês. Se possível, Sérgio, eu gostaria de te perguntar, se você puder, se existem dados sobre isso, como você situaria a rádio e a TV no panorama da comunicação social em Moçambique? Essas emissoras têm uma projeção, elas competem com mídias privadas, comerciais. Como é essa relação? Como são os tamanhos dessas organizações? Se você puder nos dar alguns dados sobre isso, seria muito interessante. Muito obrigado. Muy bien, empezamos con las respuestas, la primera ronda de respuestas, y luego hay una para cada uno. Fabio. Bueno, mucho gusto. Gracias por estar el día de hoy. Ha habido un proceso permanente, incansable, que se da día con día en la forma de administrar la información, digamos, pública. En eso me refiero medios públicos y también pues, la información gubernamental en el país. De contexto, pues hubo una transformación, una alternancia en el partido que gobernaba el país, en la forma de gobernar, más que en el partido, en la forma. A partir de 2018 corrió el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ahora el 1 de octubre del año pasado arranca el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. Ahí yo creo que parte del contexto también es un desafío con ese gran capital que en México, como en territorios que hoy, en los territorios de las personas que hoy nos convoca, sucede creo que una constante, que es la manera de operar del gran capital. Es no solamente concentrar dinero, reproducir desigualdad y algo que sucede en México, y es muy importante mencionarlo, es que ese gran capital concentra los medios de comunicación más importantes de televisión abierta, de televisión por cable, hoy en día plataformas digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Obvio, pues la respuesta del gobierno, no estuve yo en esa mesa de diseño de cómo vamos a responder a esa gran crisis, pero observo que se ha democratizado espacios para la participación ciudadana.
Tampoco está dentro de mis atribuciones en mi encargo como director del Canal Cultural de México, pero lo comentaba ayer con unos compañeros en la semana, un ejercicio ciudadano de rendición de cuentas, de transparencia y de mano alzada que se da todos los días en México y se dio durante el sexenio pasado y es la mañanera. La mañanera es un ejercicio que se hace todos los días, 7 de la mañana, en la cual reporteros, prensa de todo el país, prensa internacional, prensa nacional, levanta la mano y pregunta al presidente y a su gabinete, en este momento a la presidenta y a su gabinete, lo que el medio, lo que el reportero mande, ¿no? Y el gobernante está obligado a responder porque es una transmisión que se hace en vivo, que se hace por plataformas digitales, que se hace por televisión. Muchos medios públicos hemos contribuido en ese ejercicio de rendición de cuentas, particularmente en el Canal 22, porque consideramos que lo que sucede en las mañaneras es un tema público. Por lo tanto, tiene que estar en los medios públicos. Se hace una transmisión de la mañanera y se hace también por las plataformas digitales. También en estos años de transformación de la vida pública, las redes sociales, los actores en las redes sociales tomaron un protagonismo particular. No le pongo calificación de valor, no digo que buena o mala, sino más bien una participación importante, una relevancia en la opinión pública. Twitter no refleja la realidad, pero es una arena para conversar, para decir de más, yo creo, para expresar de todo, ¿no? YouTube, Facebook, creo que ha habido grandes esfuerzos de creación de contenido que también han aportado a la discusión pública. Y los medios públicos que hemos hecho, eso es, digamos, del lado de oficial, del lado del gobierno, que está en toda la estrategia de comunicación, de comunicación social de la Presidencia de la República en este año y en el anterior. No solamente es la Presidencia, sino también los estados han replicado modelos parecidos de rendición de cuenta, de conversación, de careo, de verse las caras con la gente de los medios. No solamente son medios tradicionales, hay medios alternativos, hay todo tipo de plataformas en ese ejercicio de rendición de cuentas. Las mañaneras son de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Gracias, Eugenio, por tus palabras de lo que dijiste. Mayra. Fala sobre a questão da curadoria de conteúdo. Quando eu trago aqui a questão de curadoria, não é nem um termo mais aprofundado, é um termo bem básico daquilo que a gente tem por missão mesmo de seleção de conteúdo, né? Porque vivemos uma época de abundância de informações em que temos e somos bombardeados de informações a todo momento por os mais diversos caminhos. E cabe à comunicação pública, principalmente, esse trabalho cuidadoso de curadoria de conteúdo, para que a gente consiga, na relevância da certeza de que ali temos informações confiáveis e aprofundadas, ganhar esse espaço social. É algo que deveria ser a premissa de em qualquer lugar que trabalhe com jornalismo, com informação, mas que se ganha um papel ainda mais importante num mundo polarizado e de mídias polarizadas também. Então, da gente ter esse espaço de seleção, de curadoria enquanto seleção mesmo de conteúdos, para que as pessoas possam, será que é isso mesmo? E tirar ali na comunicação pública a dúvida se é isso mesmo ou se o viés está um pouco mais para um lado, mais para o outro, quando surge aquela dúvida de ter esse caminho dessa curadoria de conteúdo como um indicativo da informação mais pura e, de certa forma, privilegiada de argumentos e estruturas. Professor, obrigado pela questão. Tenho, sim, alguns dados. A Rádio Moçambique tem acima de 1000 trabalhadores, portanto, é a maior empresa de comunicação em Moçambique. A televisão de Moçambique tem cerca de 500 trabalhadores. As empresas privadas, todas elas, tanto de rádio como de televisão, na verdade, do ponto de vista de rádio, não há empresas só de rádio, elas estão ligadas às estruturas de rádio e televisão, mas as privadas são estruturas muito mais pequenas
e elas não têm a representatividade nacional que a televisão de Moçambique e a rádio de Moçambique têm. Portanto, Moçambique, em termos de divisão administrativa, é Maputo, a capital, mais 10 províncias. A televisão de Moçambique e a rádio de Moçambique são as únicas empresas de comunicação que estão representadas em cada uma destas províncias, com delegações estruturais, portanto, com redações, com estúdios e repórteres, enquanto as empresas privadas conseguem apenas colocar correspondentes nestas províncias. Então, elas operaram durante muito tempo em regime de monopólio. Em termos de televisão, foi em 2000, nos anos 2000, na viragem do milénio, que apareceu o primeiro grupo de mídia, que é o Grupo Soico, e teve um crescimento muito rápido e rapidamente conquistou audiências, passou para frente da televisão de Moçambique, com a flexibilidade natural que os privados têm. O diretor-geral da Soico, a primeira coisa que fez quando iniciou essa operação foi pegar uma mala e viajar para o Brasil. Veio cá e fechou um acordo de exclusividade com a Globo para o fornecimento das telenovelas que na altura iam para a televisão de Moçambique e passaram a ir para o Grupo Soico. E, portanto, a partir desse acordo, só por aí ganhou uma franja muito grande das audiências, mas depois introduziu outros conteúdos muito competitivos de entretenimento e passou a ter uma relevância muito forte. Portanto, o que acontece, na verdade, é que por causa desta pujança, tanto da rádio como da televisão, do ponto de vista de produção, os grandes eventos acabam por ser dominados por estas empresas. Portanto, em termos de televisão, é a televisão de Moçambique. Se vai o Papa visitar Moçambique, obviamente a televisão de Moçambique é que tem capacidade de produção para tomar conta de um evento dessa natureza. O mesmo acontece com a Rádio de Moçambique, pelas réplicas que tem por todo o país. Mas no dia a dia, a disputa é mais para os privados, correm mais, oferecem mais conteúdo que tem a ver com a identidade, que é estranho, né? Deviam ser os públicos, mas são os privados que estão mais perto das audiências, das comunidades e constroem histórias mais terra a terra com as comunidades e acabam por ter relevância nesse sentido. Agora, há uma questão porque o Moçambique é um país e esta realidade vive-se em muitos países africanos. Nós estamos a falar de privados, mas os empresários moçambicanos mais bem-sucedidos fazem negócios com o Estado. Então, este grupo, apesar de toda a agressividade comercial que apresentou à partida, quando começou a ter problemas de relacionamento com o Estado, perdeu negócios. E, portanto, este grupo ganhou muita relevância. Num espaço de 10 anos, tocou no céu, mas hoje já perdeu essa relevância. Portanto, há este problema em Moçambique também, é igual em Angola, do setor privado, com toda a sua flexibilidade, depender muito dos negócios com o Estado. E, no fim do dia, é como se fosse uma extensão do serviço estatal, porque esse financiamento só é garantido se eles têm boas relações em termos de contratos e negócios com o próprio Estado. Essa é a realidade. As empresas privadas têm no dia a dia mais flexibilidade, mas a cota de produção, pela pujança, ainda pertence aos canais públicos, portanto, a Rádio Moçambique e a televisão de Moçambique. E é uma questão de haver um despertar para estes desafios que são aqui colocados na concepção dos conteúdos, até porque essa é a via de contornar as limitações de financiamento que o próprio Estado tem, é haver uma maior ação diante das comunidades, diante das empresas privadas. Um último aspecto em relação a isto, que me parece também importante aqui, aqui partilhar, é que a experiência que tivemos aqui do México mostra que há alternâncias de governação. No caso de Moçambique, não temos tido. O partido que estava no poder quando Moçambique ficou independente em 1975, que é a Frelimo, é o mesmo partido que está no poder hoje, passados 50 anos, e, portanto, não tem havido alternâncias nesta questão do entendimento de como se devem gerir as empresas públicas de comunicação. A matriz
o mindset é o mesmo, não é? Porque o governo é o mesmo, apesar de mudarem os presidentes, mas é o mesmo partido e a dinâmica das políticas públicas não altera muito. E, portanto, isto condiciona um pouco também a evolução do mindset das próprias empresas de comunicação. Muito obrigado. Muy bien, vamos a recoger una nueva ronda de preguntas. Está Gislén, Adriano. A ver, bueno, acércale a Gislén, después. Pues Adriano, te toca. Olá, bom dia. Eu sou Gislene, eu sou aluna de doutorado da ECA, aqui da USP. Eu tenho uma pergunta para a Nathalie e uma pergunta para o Alonso. A Nathalie estudou a TV pública da Argentina e ela tem até um livro publicado sobre isso, Pantalla Partida. E eu gostaria de perguntar, Nathalie, como está a situação agora na Argentina? Eu sei que você deu algumas informações, mas a gente tem acompanhado do Brasil várias mudanças econômicas que têm acontecido na Argentina, e eu gostaria de perguntar como os meios públicos, não só a TV pública, mas como os outros canais públicos, porque é uma situação bem parecida com o Brasil, são várias emissoras educativas também, se, vamos dizer, o que eu tenho lido pelo Guardian, por exemplo, do aumento da miséria e da desigualdade social na Argentina, se isso está refletido em algum momento nas emissoras públicas ou na TV pública, ou se é um assunto silenciado em função da, digamos, direta dependência da TV pública que tem vínculo com o governo federal. E a minha pergunta para o Alonso, uma pergunta difícil. Depois eu vou explicar por que eu vou perguntar isso. Mas eu quero te perguntar o seguinte: qual a percepção que os mexicanos têm do Canal 22? Porque o Canal 22, historicamente, naquele relatório Reuters Digital News Report, em algum momento no passado, ele tinha um índice de confiança altíssimo. No governo passado, quando começaram as transmissões do governo passado do México, quando começaram as transmissões da La Mañaneras, é bem perceptível a queda dessa confiança no canal, que tem um vínculo, uma história muito concreta de, vamos dizer, de compromisso com falar sobre a cultura mexicana, sobre, enfim, toda a riqueza, enfim, cultural do país. Eu quero te perguntar se existe essa percepção dos mexicanos, como eles percebem o Canal 22, e aí eu vou justificar a minha pergunta, que tem tudo a ver, acho, com esse painel, que é o seguinte: talvez nós aqui na América Latina não percebamos, ou não temos percebido, que expor as nossas emissoras ou subordiná-las tão diretamente aos governos, se isso, na verdade, não traz uma fragilidade extra, que é diminuir a confiança que a cidadania, que os telespectadores, que o público tem naquela emissora. Muito obrigada. Muy bien. Una pregunta más acá y una más y empezamos a responder. Bom dia. Bom, meu nome é Adriano de Ângeles. Eu queria, antes de fazer a pergunta, rapidamente parabenizar a USP, toda a equipe, o professor Eugênio Butti, por esse congresso. Eu trabalho, me relaciono com o tema da comunicação pública desde 1998. Eu acho que a importância desse congresso é visível para todo mundo que está aqui, e a gente sentia falta desse tipo de espaço nos últimos anos. Faz bastante tempo que a gente não tem, então tive a satisfação, inclusive, de trabalhar com o professor Eugênio na época da Radiobras. Eu sei o quanto ele é um dedicado defensor da comunicação pública, então parabenizar esse esforço a você, professor, a todos da equipe. A gente gostaria muito que esse congresso continuasse existindo de maneira permanente na agenda do Brasil a partir de agora. E eu queria trazer, na verdade, para vocês, perguntar sobre cooperação internacional.
Mas queria primeiro trazer, assim, eu acho que a gente aqui está falando muito, e é natural que a gente fale de carências, dificuldades, mas, ao mesmo tempo, da potência que é o setor da comunicação pública do Brasil, né? Quando a gente vê esse leque, esse conjunto de emissoras, queria aqui trazer, se tem algo que eu posso dizer que eu vi ao longo desses 27 anos trabalhando com comunicação pública, é que a cooperação entre nós fortalece de maneira inequívoca tudo que a gente faz, possibilita a troca de conteúdos, o que falta em um sobra às vezes em outro, né? Então tem jornalismo de um lado, produção cultural. Eu estou aqui ao lado do professor Gabriel Prioli, que foi um dos criadores da BTU, né? Isso lá na década de 90, queria também aqui homenagear um dos grandes defensores da comunicação pública, criou a rede de televisões universitárias, da Malu Campos, que é a presidenta e fundadora da Rede Tal, né, com mais de 150 emissoras públicas da América Latina. Inclusive, Alonso é o presidente atual, né, da TV, da Rede Tal. Então, assim, cooperação, colaboração, né? A EBC, a gente teve aqui um encontro 2 dias atrás, falando da cooperação da rede, da importância de cooperar. Então, queria também aproveitar aqui, pedir essa licença para reforçar isso. A gente precisa cooperar mais, precisa encontrar caminhos dessa cooperação, fortalecer o campo público, porque parece que somos, às vezes, muito frágeis, mas juntos somos muito fortes se a gente conseguir botar isso em prática. Então, queria aqui também, rapidamente, eu sei que o tempo é curto, mas ouvir do Alonso, do Sérgio e da Nathalie também, pensando nas perspectivas internacionais. Sei que não vai dar para todo mundo responder, mas o papel da cooperação internacional, o papel do reforço, inclusive em termos de financiamento, de coprodução, da troca que o México faz, que Moçambique faz, e que a Argentina, e eu falo Nathalie, porque Nathalie foi do canal Encontro, um dos principais e mais inovadores canais públicos que a gente teve na região, que a gente tem na região, apesar de toda essa tragédia que se abateu sobre a Argentina em relação aos canais públicos recentemente. Então é isso, queria ouvir de vocês. Obrigado. Bien, una pregunta más y empezamos a responder. Sí, ahí. Hay muchas preguntas, pero vamos a tener tiempo de responder, creo. Perguntas razoavelmente rápidas. Primeiro, para a Maíra, meu nome é Romagnoli, eu sou produtor de áudio, professor. Maíra, como o professor Eugênio Butti bem disse, está muito bem juntada a questão das do panorama das rádios públicas. Você falou da necessidade de conquistar verbas em vários lugares. Por exemplo, verbas do governo federal quando anuncia. Mas qual é a contrapartida que as universidades, que as rádios podem oferecer? Porque a gente vai sair de um meio onde a gente está aqui numa unanimidade das necessidades, dos problemas, vai sair para entrar num dinheiro que começa a passar por agência de propaganda, passa pelo Congresso, passa pela imprensa. São dinheiros que vão ser muito mais vigiados. O que pode, já que a audiência não é exatamente um valor inicial com o qual se pode lidar, não é um medidor, você não vai chegar com tanto de Ibope, o que objetivamente o campo das rádios e TVs públicas pode oferecer para esse outro mercado, para esse lado, porque aí vira um balcão. E para o Sérgio, uma pergunta. Eu estive em Moçambique a convite do ministro João Melo para fazer, logo depois da campanha que elegeu o presidente, novo presidente, para fazer uma consultoria sobre as emissoras. E lá o principal, e Angola e Moçambique tem muito de paralelo, era que a mídia oficial ainda estava no tempo da guerra. Era muito formal, muito restrita, muito amarrada. E, ao contrário, também em Angola entraram grupos de mídia que foram buscar, não só da Globo, mas também nas rádios brasileiras, vieram buscar consultoria, e entraram com o mundo pop, com o mundo, enfim, com outra linguagem. E lá em Angola o grande problema era: nós somos muito amarrados, enquanto a gente tem um campo comercial muito pop. Como é que você aproxima a sua comunicação com o público?
Bueno, empiezo respondiendo a Gisleni y después le paso la palabra a Alonso. Con respecto a cómo los medios públicos cubren la gestión de Milei, lo primero que podría decirte es que la propuesta de la televisión pública en este momento es mucho más basada en el entretenimiento y en las producciones enlatadas que en actualidad. Sigue teniendo los noticieros que en general son más bien neutrales, digamos, más allá de alguna contribución, algún columnista. No es que uno puede ver una defensa del gobierno furibunda en los noticieros en este momento. No hice un estudio sistemático al respecto, de todos modos, pero digo, lo que parece es que más que nada la apuesta es que no sea un canal tan de actualidad, que haya mucho más contenido pasatista, producciones enlatadas, etc. Entonces, me parece que va más por ahí la respuesta. En otro momento, el canal público, al permitir otros ritmos y otras agendas, también permitía tener columnistas de distintos temas de género, de discapacidad, pueblos originarios, todo eso no está. Pero además no quieren que sea, o no está la propuesta de que sea un espacio de discusión pública o de reflexión con tiempos que podría habilitar un medio público. Eso no es parte de la propuesta. No significa que están haciendo una defensa del gobierno 24 horas, digamos. Significa que hoy la modalidad más aceptada en determinados espacios es bajarle el volumen a esos espacios, no necesariamente hacer una política tan evidente, más allá de cosas que han pasado, digamos, y de presencia de funcionarios en entrevistas celebratorias, digamos, todo eso existió, no estoy diciendo que no, pero sobre todo diría que la propuesta es ir por el entretenimiento y el entretenimiento a un nivel como una pantalla comercial, en un sentido, ¿sí? ¿Te escucha? Sí. A Gisleni. Sí, no estuvo fácil tu pregunta, pero algunas ideas te puedo yo poner sobre la mesa. ¿Cuál es la percepción de los mexicanos que tienen el 22? ¿Y cuál es la evaluación de confianza y el tema de subordinación en las palabras que tú usaste con el gobierno? No conozco yo técnicamente cómo se estructuró el análisis que nos dices de índice, digo, la confianza, cómo la miden, no conozco, pero sí te cuento que pues creo que es una percepción y es un análisis que se hace desde varios lados, es multidimensional y hay que darle doble clic a cada uno de los indicadores. Creo que la percepción de Canal 22 en el país es positiva, es buena, lo decías bien tú, es un canal que tiene 32 años, yo acabo de asumir el cargo el 1 de octubre del año pasado, antes yo era el director del canal de la Ciudad de México, Capital 21, ahora soy el director del Canal 22, pues también el entretenimiento, la programación, los contenidos y la forma de estar informada y de que la gente hoy interactúa con la información también ha cambiado, ¿no? La línea editorial del 22 también ha cambiado, ¿no? La forma en que se consumen contenidos, el para qué, el cómo, en dónde, también ha cambiado. Particularmente la relación con lo que se le llama la cultura con mayúscula, ¿no? También ha cambiado, ¿no? Hoy se habla, hoy, por ejemplo, en México, este año, es un año conmemorativo, digamos, es el año de la mujer indígena. Ha cambiado la relación con estas expresiones culturales, ha cambiado con la relación que tiene el ciudadano de a pie con lo que se informa y el cómo se informa, lo que se conoce y lo que no se conoce. Creo que me parece afortunado que Canal 22 se mueva de donde estaba, o que se mueva poco, o que se mueva mucho, pero que se mueva, ¿no? Creo que eso tiene sentido, creo que vale la pena hacer esa apuesta. ¿Recuperaremos el índice de confianza que midió Reuters o no? No sé. No, tampoco no podemos trabajar a partir de lo que dijo Reuters hace, ¿cuántos? ¿5 años? ¿2 años? No sé cuándo lo dijo. No puedo trabajar a partir
eso, ¿no? Tenemos que generar otro tipo de narrativas, otro tipo de lineamientos editoriales, y será consecuencia a ver si recuperamos esa confianza o no. Tampoco creo, como decías, la relación de que desde que se transmiten las mañaneras bajó el índice de confianza, tampoco lo creo, yo. Habrá que darle doble clic, habrá que preguntarle más cosas. Más bien creo que tiene que ver con calidad, con contenidos, con conductores, con infraestructura, con las pantallas, por dónde se consume hoy contenido en el país, ¿no? En la región, en el mundo, ¿no? No me defiendo tampoco, o sea, lo estoy diciendo como que es lo que a mí me viene a la reflexión tu pregunta. No creo que esté directamente relacionado. La vida pública y cómo corre la información también es una relación distinta. Es muy loco hoy lo que me preguntaba el compañero de allá, ¿no? Todo el día tú tienes información de lo que pasó en la mañanera. Todo el día. Redes sociales, SMS, noticiero 1, noticiero 2, noticiero 3, noticiero 4, medios públicos, medios comerciales, medios privados, medios internacionales. ¿Qué pasa con el noticiero de la noche? Ya la información ya corrió todo el día. Nos toca tener nuevos elementos para analizar la realidad, para acompañar al ciudadano a vivir en este mundo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Le damos más información? Están repletos de la información. Necesitamos dar otro tipo de claves. Entonces creo que desde ahí vale la pena hacer un cambio, vale la pena movernos, vale la pena problematizar el concepto de cultura. El concepto, lo que les presentaba al inicio. Canal 22 cambia en esta administración de ser el canal cultural de México a ser el canal de las culturas de México. Si eso va a implicar que haya menos confianza, pues ¿de quién? ¿Para quién? ¿No? Problematicémoslo juntos también, para eso estamos aquí reunidos, ¿no? Para ese tipo de preguntas. Y lo que decías de las mañaneras, los medios públicos no participan de la producción de las mañaneras. No están relacionados con la producción de las mañaneras. Los medios públicos en México tienen independencia editorial por ley. Hay un órgano regulador, se llama el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que regula ese tipo de... El artículo que les leí en la ponencia, el artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, hay un órgano regulador que regula, que observa mecanismos de participación ciudadana, mecanismos de transparencia, mecanismos de independencia editorial. Eso existe por ley y es un órgano autónomo. Está en un proceso de reforma también, es verdad, que tampoco lo hicieron los medios públicos, lo hizo el Poder Legislativo, ¿no? Y ese tipo de cosas también están sucediendo. Bien interesante la pregunta de cómo consideran el Canal 22. Desata un montón de historias también de Canal 22, ¿no? Es un canal bien posicionado en el sector cultural, es un canal que, pues, queremos que se vea más, queremos que llegue más lejos, pero también queremos formar parte de la comunidad artística, pero también contar historias de las comunidades indígenas, contar historias o programar contenido cinematográfico. El 22 es un ecosistema de 3 señales. Es el canal 22.1, en el multiplex 22.2, que es un canal dedicado al cine iberoamericano. Todo el día se programa cine iberoamericano, y la señal internacional en Estados Unidos. Tenemos una señal internacional. Entonces, es como advirtió, y el Cabeza no traiciona, dijo que era una pregunta difícil. Sí es una pregunta difícil, pero creo que es multifactorial y que nos llevaría un montón de tiempo analizar eso. Yo le haría doble clic a cómo se mide la confianza y tampoco creo que es una relación lineal que sea con el tema de las mañaneras. Creo que hay que atenderlo. ¿Qué nos queda el resto del día, ya que pasó la mañanera, que no era el tema de la conversación, pero se volvió muy relevante? Pues que en el día nos toca, sí, acompañar, pero géneros periodísticos, ¿no? Nos toca hacer periodismo, nos toca hacer crónica, nos toca hacer entrevistas, nos toca analizar la realidad, para, pues, poder usar la información desde el interés desde el interés público, pero también desde la consideración de las personas, ¿no? Entonces, pues, buenísima pregunta. Creo que está bien posicionado Canal 22. Creo que también va a cambiar la percepción y eso es bueno, ¿no? O sea, un poco como conclusión de esa idea, eso es bueno y listo. ¿Cómo medimos la confianza? ¿Cómo se mide? Agrego una cosita antes de pasar la palabra a Mayra.
Hay denuncias también de censura en los medios públicos argentinos hechas por los trabajadores, que no lo dije antes, digo, también existe todo eso, que es algo bastante constante en la historia de los medios públicos, pero digo, hay denuncias concretas en esta gestión también. Lo que me refiero es, no es la principal apuesta a ser un medio informativo, pero de la parte informativa también hay denuncias de censura. Nada más un pase a gol acá de Adriano, que es la cooperación internacional. No solamente pues, nos permite imaginar otros lugares posibles, otras narrativas posibles, otros formatos posibles, sino nos hace fuertes, nos empata, genera empatía, genera compañerismo, caminar codo a codo, pues nos hace mucho más que dos, ¿no? Y desde ahí creo que pues, se puede transformar el mundo siendo muy romántico, pero en lo práctico pues podemos llegar y con la tarea, ¿no? Y Adriano planteó esto, Eugenio planteó esto, en RTP están haciendo esto, ¿no? Nos permite llegar a casa con cosas que hacer, que eso creo que es buenísimo. Call to action, que lleguemos y a hacer tarea y a seguir, y si no sería turismo y venimos a trabajar, ¿no? Entonces creo que la cooperación se vuelve un articulador de ideas y de una posibilidad para ver mundos posibles y formas de hacer y formatos, y es una ventana a otras realidades, lo cual se celebra, se agradece. No solamente nosotros, desde la gestión, creo que el producto que entregas a las audiencias se vuelve bondadoso, se vuelve generoso, se vuelve atrevido, se vuelve interesante, y pues así es la realidad, ¿no? Entonces creo que, pues, gracias Adriano, y sigamos cooperando de manera internacional. Gracias. Sobre a questão do financiamento, quando eu trago aqui a questão de publicidade institucional do governo e uma porcentagem disso, é um pouco diferente do que a gente faz hoje. Em 2023 foi emitida uma portaria liberando as emissoras, incluindo as emissoras universitárias e demais educativas, na possibilidade de se cadastrar junto à SECOM do governo para captação desse recurso de publicidade institucional. Muitas nem sabem que isso existe. Isso existe e tem como fazer, é um caminho super fácil. Assim, no caso das universidades, o que precisa fazer é que a universidade tem que ter um KNAI de radiodifusão e se cadastrar no sistema. Agora, não tem uma obrigatoriedade de repasse disso, porque aí o governo direciona para onde quiser. E aí estamos falando assim de campanha de vacina, campanha de qualquer coisa do governo que passa, e ele tem um montante ali para a exibição daquela campanha, ele divide entre as emissoras que estão cadastradas junto ao SECOM e que a gente pode se cadastrar. No momento que a gente não tem essa relevância, como você falava, de audiência, ou que a gente não consegue comprovar a relevância, ou a gente teria que viver da mesma forma que as comerciais para provar essa relevância, é justamente o contrário que eu penso que seria o ideal. Eu acho que o ideal seria justamente que a gente tivesse uma porcentagem garantida. Quando vai se distribuir para a campanha de vacinação X um montante Y de recurso, que uma porcentagem seja garantida para a exibição na comunicação pública, não como forma de que vai dar ao governo mais visibilidade do que a comercial, e a gente vai provar isso com a audiência, mas como forma de justamente financiar a comunicação pública. Então, o diferencial de se ter uma regulamentação de porcentagem seria justamente nisso, né? Para nos tirar dessa obrigatoriedade de trabalhar na mesma lógica do meio comercial. E aí, sobre o modelo de atuação das empresas públicas social, bom, vou muito rapidamente trazer uma particularidade aqui do mercado moçambicano, falando, por exemplo, da banca comercial. Os bancos que operam e dominam o mercado financeiro em Moçambique são bancos internacionais. Mas até esses bancos internacionais acabam por entrar numa lógica do que é o domínio do partido no poder em Moçambique. A Caixa Geral de Depósitos tem um banco em Moçambique que é o BCI, o BCP tem o Millennium BIM em Moçambique, o Standard Bank está em Moçambique, o FNB, que é um grande banco sul-africano que dá nome ao estádio que acolheu a abertura e a final do Mundial 2010. Portanto, bancos internacionais que operam em Moçambique, mas no board destes bancos há pelo menos um membro da Comissão Política do Partido Frelimo.
E significa que eles, para operarem em Moçambique, operarem bem, têm que estar de bem com o partido. E nas empresas públicas de comunicação, nas empresas públicas no geral, as de comunicação, pela sensibilidade, os presidentes do Conselho de Administração, naturalmente, que é como se tivesse uma pulseira eletrónica que tem que se apresentar regularmente às instâncias e acabam por, talvez não receber ordens, mas por perceber que a vida deles depende muito da atuação que tiverem em relação ao partido. E, portanto, acabam por ter esta atuação que refere muito bem, muito cinzenta, muito inflexível, e isto faz com que a capacidade de competitividade do mercado baixe. Mas temos a esperança com o novo presidente, porque em algum momento ele também passou pela comunicação social, é jurista e não faz parte, de facto, da nomenclatura de peso do partido, tem dado sinais de que compreende o que tem que ser feito a nível do setor público da comunicação e também do setor empresarial do Estado, e acreditamos que ele possa criar um espaço de manobra maior para a comunicação do setor público em Moçambique. Obrigado. Excelente. Creo que llegamos a 2 preguntas más. Una pregunta más. Una, ahí. Bom dia a todos, meu nome é Carol, sou jornalista da EBC. Queria dirigir a minha pergunta à Maíra, na verdade, começar elogiando a apresentação. Eu acho que é isso, né? A gente na EBC está numa árvore, mas essa árvore faz parte de uma floresta que você trouxe aí muito bem. Mas às vezes a gente está tão imbuído dos nossos próprios problemas internos que perde um pouco de vista a floresta. Então, queria começar elogiando e perguntando se você vê, porque às vezes eu acho que a gente fica meio num beco sem saída, sabe? A comunicação pública espremido, de um lado, pelo sufocamento financeiro que acontece em vários momentos, que a gente está vendo agora, por exemplo, em relação à TV Cultura, com o Tarcísio dizendo que tem que buscar dinheiro no mercado porque não vai ter investimento público, e, de outro lado, a gente fica espremido pelo patrimonialismo dos governos, né, que não entendem bem a função da comunicação pública e tentam se assenhorear, né, que não instalam mecanismos de participação social. Você vê a EBC, que é a maior empresa de comunicação pública, no governo progressista do presidente Lula, está aí há 2 anos e meio sem um conselho, e a resposta, quando a gente traz a pergunta aqui, que vai ser instalado em breve, que é bastante vago, né? E, além disso, a gente tem interrupção da programação, como tivemos da TV Brasil há 2 semanas atrás, para passar uma coletiva de governo. Interrompeu a programação na TV e nas rádios para passar uma coletiva de governo do INSS. Não que não fosse importante, claro que tinha relevância, mas tinha que ter tratamento jornalístico. Um vivo resolveria, não você interromper a programação da mesma forma que aconteceu no governo Bolsonaro. Às vezes eu fico me perguntando que ano é hoje. Então, assim, dá para ter esperança de alguma saída desse beco sem saída em que a gente vive, espremido entre essas 2 pressões, de um lado orçamentária, do outro de governo? Vamos lá. Acho que essa é a questão que todo mundo aqui está querendo encontrar, é a saída, justamente, né? Do que podemos fazer perante essa realidade. Não é uma realidade única da EBC, é uma realidade de todo o campo público no Brasil. E é um privilégio quando a gente escuta assim, as estruturas de outros países, porque às vezes a gente se sente numa situação muito prejudicada, mas na verdade é que a nossa situação é muito diversa, né? Então a gente, por que não há valorização da comunicação pública? Porque não é elas são múltiplas e os problemas acabam sendo muito grandes dentro dessa multiplicidade, justamente da floresta, né? Então a gente tem realidades muito diferentes aqui nessa mesa, a gente tem realidades muito diferentes pelo mundo afora, e a nossa, ela é uma realidade muito diversa, assim.
E na sua diversidade, ela é atravessada por essa problemática do financiamento e do vínculo com os diversos governos. Então, nos diversos âmbitos, não só no âmbito federal, mas também das outras instituições, com seus vínculos com os governos de estado, com os governos municipais e com outras instituições. Então, é um desafio enorme. E é por isso que eu acredito que o caminho passa muito por uma educação social, né, da comunicação pública enquanto um direito que a sociedade deve exigir esse direito, assim como deve exigir o direito à saúde pública, à educação pública e outras tantas questões que temos na sociedade, né? E aí, para que a gente consiga chegar nesse caminho, a gente precisa avançar também na formação dos nossos profissionais comunicadores, para que dali do nosso próprio campo se tenha essa defesa. A gente precisa avançar na divulgação e no fortalecimento dos nossos próprios veículos, em outras tantas ações, para que a própria sociedade queira legitimar esse espaço. A esperança é o que nos move cada um de nós a estar aqui, a estar se dedicando a essa discussão ao longo de muitos anos. Acho que ninguém aqui na Olha, assim, nenhum é muito novato nessa discussão. E a gente continua acreditando na causa, porque a causa é algo que gera cidadania às pessoas. Quando a gente tem a comunicação pública funcionando... Mas é isso, assim, temos um caminho aí pela frente que, com a união do campo público e com próximos passos a serem trilhados, a gente tem que continuar na esperanza. Bueno, muchísimas gracias a los expositores por sus muy interesantes puestas en común. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias a todos por estar acá. Y terminamos este panel para retomar ¿A qué hora retomamos? Ah, perfecto, lo dice otra persona. Bueno, muchas gracias. Muito bem, encerramos os debates desta manhã. Pausa para o almoço, momento de descanso. Nos reencontraremos aqui às 14 horas, ok? Às 14 e debateremos o tema Os caminhos de diálogo com a sociedade, participação do público e indicadores de qualidade. Até logo mais.